Olá a todos, meu nome é Peter Toledo, eu sou músico, baterista e atuante no cenário musical há mais de 20 anos e é com muito carinho que eu trago para vocês o projeto chamado Ritmo em Progressão, uma breve jornada pela história da bateria. Então nesse material a gente vai ter acesso a um apanhado geral sobre a história do instrumento, visto que é uma história muito grande, né? Então para um tempo relativamente curto ficaria complicado de trazer muitos detalhes. Então a gente vai se ater à evolução física da bateria e também a contribuição dela para alguns estilos musicais. Então eu espero que vocês gostem, né? Uma pesquisa já feita ao longo de algum tempo, que eu trago aqui com bastante carinho para vocês. Um grande abraço. A bateria é um instrumento diversificado, ou seja, é um conjunto de tambores de diversos tamanhos e timbres, de pratos e outros instrumentos de percussão com a intenção de serem tocados por um único músico, denominado baterista. Geralmente com o auxílio de um par de baquetas de diversos tipos, embora, em alguns casos, seja possível também usar as próprias mãos para percutir o instrumento. Não existe um padrão exato sobre como deve ser montado o conjunto dos elementos de uma bateria. Aqui, iremos abordar o padrão mais comum de peças e montagem do instrumento, visto que as possibilidades são muito vastas e cada músico escolhe o seu kit de acordo com seus gostos pessoais, estilos ou condições logísticas. Vamos aprender o nome de cada peça, a começar pelos tambores. Bumbo. Caixa. Tom 1. Tom 2. Surdo. Na categoria de pratos, temos hi-hat ou chimbal, crash ou prato de ataque, ride ou condução, Os primeiros indícios de percussionistas que agregaram vários tambores surgem nos Estados Unidos, depois do término da Guerra Civil em 1865 e consecutivo término da escravidão. Na cidade de Nova Orleans, as culturas europeias, africanas e afro-americanas se influenciaram respectivamente e incorporaram nas suas rotinas musicais os rudimentos das tradições militares, dando origem ao que ficou conhecido como double drumming, que normalmente era uma caixa posta em uma cadeira e um bumbo no chão.
Essas são algumas fotos dos primeiros modelos de pedal para bumbo, a começar de 1890. Nesta época, vários imigrantes vindos de diversas regiões do mundo desembarcaram nos Estados Unidos, trazendo instrumentos percussivos de seus países de origem, como pratos, pequenos tambores, blocos de madeira e sinos. Esses instrumentos logo foram incorporados, dando origem ao surgimento da bateria, e tornou possível que todo o trabalho fosse realizado por apenas um percussionista, ao invés de 3, como era de costume na época. No período de 1890 a 1900, o ragtime drumming ficou famoso e servia de acompanhamento para a dança ragtime. A caixa já tinha uma estante, o baterista improvisava mais e os diversos instrumentos de percussão acoplados como cowbells, maracas, aros, woodblocks e pratos somavam diversas sonoridades, além da assimilação da influência africana. Andrew Hiller e Papa Jack Line foram notáveis bateristas desse período. Nesse período, a bateria era chamada de trap set, armadilha. No ano de 1909, o modelo de pedal para bumbo, como é conhecido hoje em dia, foi patenteado por William Ludwig. O sucesso da criação foi instantâneo e logo passou a ser comercializado em larga escala no ano seguinte. O Dixieland, ou jazz tradicional, é um subgênero de jazz criado em 1910, em New Orleans, considerando o último estilo da mistura musical afro-europeia. Em 1917, foi o primeiro uso do termo jazz com o grupo original Dixieland Jazz Band. Jazz de Nova Orleans era um estilo de música com uma estrutura fixa de grupo, com papéis estritamente estabelecidos para cada instrumento. Geralmente se destacava o trompetista ou cornetista. Eles tocavam a melodia com o apoio harmônico do trombone e as filigranas da clarineta, que normalmente estava composta por piano, banjo, guitarra, tuba ou contrabaixo e bateria. A máquina de hi-hat ou chimbal evoluiu ao longo do tempo. Primeiramente surgiu o lowboy ou low-hat. Em 1927, depois de um longo processo, foi possível tocar o chimbal com as baquetas e os pés de forma simultânea, graças a Ludwig Hi-Hat Cymbal Pedal. Essa nova criação possibilitou a ampliação da coordenação a 4 membros e a consolidação do conceito drum set. Bateristas como Papa Joe Jones e Chick Webb tiveram destaque nessa época. O jazz se estabeleceu como uma das principais vertentes musicais dos Estados Unidos. Nesse período, o bumbo marcava em todos os tempos e o chimbal já era aplicado no segundo e quarto tempo da música. Simultaneamente a esse processo, tivemos a ascensão do cinema mudo e a Primeira Guerra Mundial, que após seu fim em 1918, intensificou a exportação da cultura americana a diversos países. A bateria, como vemos nos tempos atuais, se estabeleceu na década de 1930.
A inovadora inclusão dos tom-tons afináveis, pensados pelo baterista Gene Krupa, substituiu os não afináveis tons chineses. Os seus magníficos solos na Benny Goodman Big Band ajudaram a padronizar o kit da bateria moderna com 4 peças: bumbo, caixa, tom e surdo. Outro baterista muito famoso nessa época foi Buddy Rich. Viola Smith surgia nesse período como uma das principais mulheres bateristas da história. Músicos como Dizzy Gillespie e Charlie Parker, no ano de 1940, começaram a experimentar novas possibilidades sonoras, e daí surge o bebop, baseado em improvisações e trabalhando o desenvolvimento musical do jazz. Max Roach, Kenny Clarke, Philly Joe Jones, Art Blakey, Roy Haynes são notáveis bateristas dessa época. Vale ressaltar uma importante característica: a partir desse período, o bumbo não tocava mais em todos os tempos. Os pratos maiores assumiram essa função, deixando a caixa e o bumbo executando linhas melódicas e se comunicando com os demais instrumentos da banda.
vários instrumentos passaram a ser amplificados, dando origem à guitarra e contrabaixo elétricos no final da década de 40. O Rhythm and Blues ficou conhecido nesse período, com formações semelhantes às das big bands, porém menores. O baterista necessitava de uma performance onde tocava com mais ênfase, mais volume. Foi nesse cenário que nasceu o shuffle, levada marcada e tercinada no chimbal, que acentua agora a caixa no 2 e 4. O Rhythm and Blues é o precursor do rock. Uma famosa canção dessa época é Good Rockin' Tonight, composição de Roy Brown, cantada e regravada por Elvis Presley e vários outros artistas. Na década de 1980, começaram a fabricação de baterias eletrônicas. Foram criadas baterias eletrônicas que, além de sons pré-gravados, podiam também funcionar como samplers, gravando sons que depois são executados sempre que o instrumento é tocado. Uma bateria eletrônica é geralmente formada por um conjunto de pads com uma superfície de borracha ou tecido, que simulam os tambores de uma bateria. Cada pad possui um ou mais sensores que geram sinais elétricos quando são percutidos. O sinal elétrico é transmitido através de cabos até um módulo eletrônico, que produz o som associado ao pad em questão. A seguir, veremos um vídeo de exemplo prático da utilização de uma bateria eletrônica. Acapella, 2, 3, 4. O americano vem, americana e eu dizendo cano vem. O americano vem, americana e eu dizendo cano vem. O americano vem, americana e eu dizendo cano vem. One, two, three.
é dito que a primeira bateria eletrônica foi criada por Graham Edge, baterista da banda The Moody Blues, com a colaboração do professor Brian Grooves, da Universidade de Sussex. O dispositivo foi usado na música Procession, do álbum Every Good Boy Deserves Favor, de 1971. A primeira bateria eletrônica comercial foi a Sendrum Pollard, criada pela Pollard Industries em 1976. Ela era formada por um módulo eletrônico e um ou mais tambores. Ela rapidamente chamou a atenção de muitos bateristas famosos, como Carmen Appice e Terry Bozzio. As possibilidades de variedades na forma de tocar, nos estilos e nos diversos tipos, tamanhos e materiais que os tambores, pratos e acessórios podem ser encontrados fazem da bateria um instrumento mágico que possibilita ao músico plena liberdade de escolha e criação. Os assuntos abordados nesse vídeo foram um apanhado geral, visto a infinidade de conteúdo que esse maravilhoso instrumento abrange. Espero que tenham gostado. Grato por sua atenção, um forte abraço e até a próxima.